Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Hoje para vocês eu trago Atos dos Apóstolos. Depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, eles se espalharam pelas aldeias, pelas cidades, a pregarem a boa nova. E hoje eu trago Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nos fala de Filipe, que Filipe foi um dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Filipe foi por uma aldeia que se chamava Samaria. E quando Filipe chegou nessa aldeia que se chamava Samaria, Filipe começou a batizar muitas pessoas. Começou a trazer muitas pessoas para o reino celestial da verdade. Começou a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas começaram a conhecer a palavra e conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas havia um homem que se habitava naquela cidade que se chamava Simão. Simão, a Bíblia descreve que Simão era um feiticeiro, Simão era um mago, Simão era um homem que enganava as pessoas com a feitiçaria e com a bruxaria e com a magia. Nós sabemos que isso tudo é uma coisa que não é de Deus. E nós sabemos que essas coisas não têm poder e não têm força sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. E Filipe, que era o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele carregava uma unção muito forte, uma unção mais forte do que daquele Simão, o feiticeiro. Ele carregava a presença do Espírito Santo, ele carregava o Espírito Santo de Deus. E então, diz que Filipe começou a converter muitas pessoas para o lado de Cristo. E mesmo aquele Simão, o feiticeiro, ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo e viu os milagres que Filipe fazia. E Simão decidiu também ser batizado em Cristo. Mas toma muita atenção aqui o que é que diz a Bíblia. Diz o seguinte, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Os que tinham se dispersos foram aldeia em aldeia, anunciando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe desceu a cidade de Samaria e aí começou a pregar Cristo. Ao ouvir o falar e vendo realizar milagres, as multidões aderiram à pregação de Filipe. De facto, muitos possessos saíam espíritos malignos, soltando grandes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. Então quer dizer que aquelas pessoas que ouviam a pregação daquele Simão, o feiticeiro, o bruxo, elas estavam possessas por espíritos malignos e tinham paralíticos, tinham coxos, tinha pessoas enfermas no meio deles, mas aquele feiticeiro nada fazia na vida daquelas pessoas. O que é que aquele feiticeiro fazia? Ele simplesmente punha mais problema na vida daquelas pessoas. É por isso, para mim, essas pessoas que acreditam na feitiçaria, acreditam na bruxaria, acreditam no diabo, são as pessoas mais estúpidas que tem nesta terra. Porque, ora basuriamase, porque Deus não coopera com essas coisas. Deus não está no meio dessas coisas. Nós vemos que quando Filipe chegou na aldeia de Samaria, aquele povo, seja rico, seja pobre, ouviam as mentiras daquele Simão. Eram discípulos daquele Simão, porque ele era feiticeiro, enganava as pessoas com encantamento e feitiçaria, bruxaria e palavras do demônio. Mas diz que quando Filipe chegou ali e começou a pregar boa nova para aquele povo, Filipe começou a libertar as pessoas que estavam possessas. O que é possessas, Elias? São pessoas que estão com espíritos de demônios dentro delas e elas não sabem. Então, aquelas pessoas estavam possessas e diz o seguinte no versículo 7, de facto, muitos possessos saíam, espíritos malignos. Diz o seguinte, soltando grandes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Encontrava-se na cidade um homem chamado Simão, que praticava a magia, assombrava o povo de Samaria, dizendo ser próprio algo grande ele. Do mais pequeno ao maior acreditavam nele. Este homem dizia, é a força de Deus. Este Simão fazia essa feitiçaria, essa bruxaria, enganando as pessoas, dizendo que o que ele usava era de Deus. E era mentira. É como tu estás a ser enganado
Estás a ser enganada por as pessoas que dizem que representam o Altíssimo a fazer feitiçaria, a fazer bruxaria. Essas pessoas simplesmente estão a atrasar mais a tua vida, estão a trazer mais problemas para a tua vida, estão a trazer mais problemas para a tua família. Porque diz que esse povo de Samaria eram discípulos deste homem Simão, o feiticeiro. E quando Filipe chegou nessa aldeia, Filipe começou a evangelizar, a pregar a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo e começou a libertar aquelas pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. Tinham coxos, pessoas que estavam coxas, pessoas que estavam paralíticas, começaram a andar. Então quer dizer que aquele Simão que eles seguiam, aquele feiticeiro, simplesmente estava a fazer o pior para a vida deles. E é como tu estás a acreditar nas coisas da feitiçaria, estás a acreditar nas coisas de bruxaria, estás a acreditar nos encantamentos, estás a acreditar nessas tretas todas que estão simplesmente a te prejudicar a ti e prejudicar a tua família. Porque tu tens que abrir os teus olhos e ver que o único caminho, a única verdade é o Senhor Jesus Cristo. E depois tem aqueles que dizem, não, eu não acredito em nada, nem na feitiçaria, nem em Deus. Meu amigo, minha amiga, nesta terra, no mundo espiritual, ou estás do lado de Cristo, ou estás do lado das trevas. Não tem aquela conversa de dizer, eu não acredito em nada. Ou estás de um lado, ou estás do outro lado. E eu estou do lado da verdade. Eu estou do lado do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pense o que quiseres pensar. Mas eu sei que Ele é a verdade e Ele é o caminho. Ok? Então cuidado em pôr a tua fé na feitiçaria, na bruxaria, encantamentos e essas tretas todas. Porque estás a trazer destruição para a tua casa, destruição para a tua família e destruição para as tuas gerações. Se tu não tens amor a ti, pelo menos pensa nos teus familiares que tu estás a trazer a desgraça para a vida deles. Ok? Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Peace and love.